acordava assim, num lugar, ele estava imobilizado, ele só ganhava consciência rapidamente, e ele não sabia onde ele estava ou porque ele estava onde ele estava. Eu comecei a escrever esse texto, mas eu não consegui dar prosseguimento à história. E no primeiro momento que eu achei que ia escrever rápido, eu não o fiz. E aí eu deixei de lado, mas eu tinha desistido. Aí veio na minha cabeça a história que eu escrevi. Me veio ela meio inteira, já mais ou menos o que eu ia fazer, a maneira como eu ia despistar o meu leitor, a minha leitora no texto. E aí eu acabei optando por esse caminho, porque eu consegui terminar antes do outro. Eu não tive nenhuma outra ideia antes, porque eu já sabia que eu queria falar alguma coisa sobre 2016. Então a ideia eu já tinha, eu sabia o tema, só não sabia como fazer, e foi aquele tema. Então já comecei, eu não tive nenhuma outra ideia anterior, né? Bom, a minha primeira ideia, embora fosse com o mesmo tema de fundo, que é a questão de problematizar o papel social da mulher, né? Essa era a minha meta. Mas a minha primeira ideia era falar sobre a vida nas aldeias portuguesas. Meus pais, né, viveram na aldeia de Portugal, na época do Salazar, e tinha muito essa questão da imposição do que é ser mulher, né? E principalmente essa questão como se a mulher fosse algo universal, como se só pudesse existir um tipo de mulher. Foi época de pandemia, né, o nosso curso, e a gente estava ainda numa parte bem dolorida, porque a nossa mãe se foi na pandemia, né? E só o que me vinha na cabeça é o que ela falava. Marta, Nossa Senhora vai vir buscar. Você lembra, Marta? Lembra disso? Então, ela dizia isso. Então, isso não saiu da minha cabeça. Eu falei, como que eu vou falar alguma coisa e contar alguma coisa a partir disso? Né? Então, eu fui a última, basicamente, a entregar o conto, porque eu sabia o final, mas não sabia o começo. Então, demorei para começar. E depois deu certo. Mas especialmente para esse livro, eu tinha uma ideia de uma cena que eu vivi, estacionando o carro, um senhor negro pedinte na rua, daqueles bem, assim, invisível, né? Pela população, pela comunidade, por todos. E eu falei um boa tarde para ele, e ri para ele, porque eu sou assim, né? Esquece aquele caralho. E esse homem, ele, sabe assim, um olhar e um sorriso tão lindo que aquilo virou na minha cabeça um conto. Então está lá nos meus rascunhos, né? Fora isso, tem muitos contos, assim, ideias, né, voltadas para as questões raciais, para questões da mulher, e enfim. E, então foi isso, esse é o que estava na lista. Eu abandonei porque esse falou mais alto, a necessidade de escrever sobre a questão da mulher e outras aí que estão envolvidas na matriosca. Bom, a minha primeira ideia, quando a gente ouviu a proposta, foi de escrever uma vontade que eu tenho muito, assim, né? Porque foi bastante penoso, né? A questão da viuvez. Eu acho que existe um preconceito ainda social em relação a esse estado. Existe um comportamento, principalmente de homens, em relação a esse estado da mulher. Então, a primeira ideia que me veio foi escrever sobre isso. Mas depois, assim, eu comecei a lembrar da família, né? Os pedidos de contar a história do nascimento do Léo. Falei, sabe uma coisa? Eu vou deixar registrado agora. E aí mudou. E a questão da viuvez ficou para o livro, né? Que a gente está escrevendo, colhendo depoimentos de outras mulheres, depoimentos de mulheres da família, certo? Então vamos ver quando que a gente consegue terminar agora. Okay? Atualmente eu passei a ter vontade de escrever sobre a minha família no interior, né? Principalmente sobre uma avó minha, que eu acho que
era uma mulher muito avançada para a época, ela nasceu no século XIX, para vocês terem ideia, né? Mas é uma mulher que acabou ficando sozinha, etc., e lutou muito bravamente para ter um lugar na vida, né? Então eu escrevia assim, rascunhos e tal, mas e sempre enquadrando a cidade, né? E o que aconteceu é que eu encontrei uma série de vídeos sobre a minha cidade e comecei a ver e tal, mas eu não gostei. Não gostei por quê? Porque só mostrava a cidade do alto, empresas, casas de comércio e nada do povo que habitava aquela cidade, né? E daí, quando o Marcos pediu para escrever alguma coisa, eu voltei praticamente a pensar na cidade, né? E resolvi escrever. Mas eu comecei a escrever sobre a minha infância, né? Não abordei a avó, nada disso. Mas, então eu contei muitas coisas, brincadeiras, músicas, tudo o que acontecia lá na cidade. Eu sou uma autêntica contadora de casos, contadora de histórias. E eu conto casos, né, para todo mundo. Todo mundo que chega perto de mim, que quiser escutar um caso, eu conto. E esse era um caso de família, né, da minha história, da minha vida, e eu queria muito contar e queria deixar registrado. Então eu não tive nenhuma outra ideia. Essa foi a minha ideia, que foi do começo ao fim. E é isso aí. E conta então a história dessa pessoa, Donato, que, como eu já disse anteriormente, ia buscar um filme lá no trem, na estação, trazia, passava o filme. Na época ainda tinha de vez em quando um filme que arrebentava no meio, aí emendava, aí eram várias assobios ensurdecedores, né, na plateia, e a gente assistia o filme quase com esse barulho que a gente ouviu agora há pouco, que é aquele rolo do filme passando, que faz um barulho característico. Quem é da minha idade, já foi ao cinema quando era criança, sabe do que eu estou falando. Talvez a Jade não saiba. Mas emendava o filme, parava o filme para emendar a fita que arrebentava às vezes no meio. Então, por isso que escolhi esse tema e é isso. Eu já tinha tentado isso na minha fala anterior. Quando eu tive a primeira ideia, eu fiz um pedaço e depois voltei a ele em outro dia e não consegui avançar naquele momento. Em compensação, o texto que está publicado, quando a ideia me veio já meio pronta, eu estava preocupado com o final, principalmente do texto, e aí eu só articulei a chegada até ele e consegui fazer isso num dia. Né? Numa sentada foi um dia todo ali, né? Meio trabalhando, reescrevendo, mas foi... Sentei, terminei o texto e depois, claro, só fiquei mudando. Essa palavra é melhor do que a outra, essa frase aqui vou escrever, essa aqui vou jogar para cima. Não, o meu eu escrevi vários dias, como eu falei, né? A princípio eu tinha a ideia que eu queria falar de 2016, mas eu não sabia como. Então, para mim, na verdade, foi uma retomada na infância, na escola onde eu estudei. Toda a descrição vista ali é a escola onde nós estudamos. Eu estudei desde o prézinho até o ensino médio, colegial. E o Jean, estudei com o Jean só no colegial. Então, era da mesma escola, mas a descrição, se alguém quiser ver as fotos da porta, tem a porta. Né? O pátio no fundo, as coisas. Então, essa tinha sido a ideia de onde surgiu a gênese ali, né? E daqui era como foi. Não, ao contrário do Jean, eu escrevi em vários dias. Tinha dia que eu conseguia escrever um parágrafo, tinha dia que eu escrevia 2, mas assim, foram vários e vários dias. Acho que no dia que eu escrevi mais, eu consegui escrever 3 parágrafos. Né? Mas ia, voltava, e eu, nesse processo de escrita, né, que é um pouco aqui, eu sabia o final do texto.
a primeira coisa que eu escrevi foi o último parágrafo. Bom, eu escrevi em várias partes, demorou muito tempo, né? Primeiro que eu tive que pesquisar tudo sobre a Revolução dos Cravos. E por que, né, Revolução dos Cravos? Porque esse período, né? Porque eu estava lá nesse dia, em Portugal, vou falar a minha idade lá, lá com 5 anos de idade, né, quando a Revolução dos Cravos aconteceu. E eu estava com os meus pais em Vila Ruiva. E essa notícia só chegou 2 dias depois, quando alguém veio de Lisboa até a aldeia, né? Porque não tinha meio de comunicação, não tinha nada. Então a gente sempre sabia muito tempo depois, né? Idas e vindas, né? Até criar a consistência que eu queria, porque eu queria que a minha personagem crescesse. Eu queria que o leitor lesse e visse que ela crescia, né? Que ela amadurecia durante a história. Então foi bem trabalhoso, mas foi ótimo, bem gratificante também. Então, e nos nossos grupos a gente teve assim vários autores, né? E um dos autores ele disse assim: a gente começa a escrever olhando para a experiência, olhando para o dia a dia, vendo as pessoas, né? Isso ficou um pouco na minha cabeça, essa questão. Aí, como eu disse, eu já sabia o final, como o Marcos, né? Mas, e como sair também dessa questão tão pessoal, né? Dessa morte da minha mãe, dessa coisa assim tão entranhada emocionalmente. Então, aos poucos, eu fui voltando, vendo coisas que já aconteceram no passado, vendo pessoas, né? E a Ângela falou: você me pôs lá no meu nome, né, Ângela? Lembra? Então, e aí também, aí os outros personagens vieram na lembrança, pessoas da família, né? Que não moram nem perto, moram muito longe até. E aos poucos a história foi se construindo. Levou tempo? Levou tempo. Porque eu nunca tinha escrito, né, gente? Foi a minha estreia. Eu escrevi em vários dias, eu não tinha a história construída. Eu fiz um planejamento de texto, porque a gente didaticamente, né, minha orientadora está ali, minha inspiradora, Rosânia. A gente pensa didaticamente a escrita, né, enfim. A gente começa lá com um planejamento. Então, fiz um planejamento. O que eu não consigo dizer é de onde eu tirei a matriosca. Quer dizer, não consigo dizer como eu concretizei essa história, essa decisão. Mas eu ganhei a matriosca do Milton, que esteve aqui no outro encontro, que também é autor, é um grande amigo meu. E o meu sobrinho brincou muito com aquela matriosca, porque é um brinquedo, na verdade, né? De encaixe e colorido e grande, pequeno, ordem decrescente, professor, né? Enfim, e eu tinha a ideia de falar sobre a questão da mulher, mas aí terminei falando da questão do homem, que é pouco feminino, né? E eu fui escrevendo aos poucos, retomando com uma ideia central, sem saber o que fazer no final com ele. E fui escrevendo aos poucos, revisando muitas e muitas vezes, e até hoje eu não sei o que a Palmeirinha faz lá, Jean. Eu acho que eu deveria ter, eu queria ter encontrado um outro jeito, mas está lá. E, bom, acho que é isso de como eu tinha escolhido o tema, né, o que ia ser esse conto mesmo. Eu tinha o roteiro do fato, né? Então, numa madrugada, eu escrevi o fato. E fiquei a madrugada inteira acordada, escrevi e deixei de lado. Depois, começaram a vir coisas à minha lembrança. Falas. Eu fui pensando, né, nas pessoas, e a única coisa que eu não queria no conto era o nome das pessoas. Então eu comecei a nomear, né, filha a mais nova, a mais velha, né,
foi sempre por aí. Até estava contando sempre agora há pouco. O único personagem que tem nome é o meu médico, que é o Décio, né? Que foi uma pessoa extraordinária, que me acolheu depois no hospital, ele que me recebeu com a equipe toda, né? Então foi uma pessoa incrível. E ele, eu não consegui falar de outra forma, a não ser pelo nome realmente. Mas então, e tem uma coisa, eu não escrevo no computador. Eu fiz o roteiro do fato manuscrito. Alguma coisa, né, que eu realmente faço por aí. E depois eu fui passando para o computador, e aí porque ficava mais fácil eu ir acrescentando as minhas lembranças. Que eu falo de um sonho que eu tive subindo a rua principal da cidade, e a cidade estava toda vazia, né? Eu acho que essa parte representa exatamente o que eu não gostei no vídeo, e que não gostei também em ocasiões que eu fui para a minha cidade, né? Daí consegui escrever coisas interessantes sobre a minha infância, mas eu senti que faltava completar uma crítica, né? Principalmente por causa daquele sonho da cidade vazia. E foi aí que eu comecei a pegar fatos que eu sabia que ocorreram na minha infância. Agora, eu cortei muita coisa, senão ia virar uma novela, certo? E eu achei que deveria ser uma coisa mais enxuta para escrever, né? Não demorei, eu escrevi também numa sentada, uma noite numa sentada, porque já tinha começo, meio e fim. E depois eu fui retomando algumas vezes para trocar a palavra, para achar que a frase podia ter melhor sentido, pensando assim, quem vai ler não viveu a história. Então, ao escrever, você tem que escrever para quem vai ler e não sabe do contexto, não sabe da história. Então, tentando arrumar isso, eu levei mais umas 3 sentadas para terminar. Então, a escrita foi rápida porque o conto é curtíssimo. Eu fiquei mais tempo pensando no que eu ia escrever do que propriamente escrevendo. Quando eu tomei a decisão, não, é esse personagem que eu vou contar, é sobre essa coisa que eu vou dizer, aí rapidamente eu escrevi. Claro que depois você dá mais uma lida, muda um parágrafo, uma palavra e tal, mas em síntese foi isso. Quando o Marcos me convidou, eu fiquei assim, muito lisonjeada, fiquei muito honrada e fui procurar nas minhas anotações já o que eu tinha parecido. E eu adaptei. Inclusive no final, quando fala que a palavra ela dá voz ao ser oculto, que se manifesta sem nem saber que ele tinha condições de elaborar aquele texto. E achei que tinha ondas sonoras, que as palavras para mim têm essa sonoridade, elas vêm meio com uma música, tem um ritmo, e elas me inspiram muito, e eu sou apaixonada pelas palavras. E aí a minha inspiração nessas horas era o Sr. Walter Ugumãe. Eu queria brincar com as mais claro, né? Tomando uma vergonha na cara devida. Mas a minha inspiração, eu diria que para esse texto foi ele. Assim, quando eu construía uma imagem, eu pensava assim, nossa, ele teria feito 1000 vezes melhor, mas era nele que eu pensava. Então eu diria que por trás do texto estava ali o Walter Ugumãe, que a gente trabalhou mais de uma vez, 3 vezes, eu acho, no Clube de Leitura. Para mim era o texto do Quiroga, Decálogo de um buen cuentista, que ele falava, né, que na verdade um bom conto começa com um bom final. Então você tinha que saber aonde você quer chegar. Eu acho que foi daí que eu parti. Então eu quero saber onde eu quero chegar, eu sabia matemática e aonde eu queria chegar. E depois foi o processo de construção. Então talvez o Quiroga tenha me ajudado um pouco nisso. E foi um dos textos teóricos, né, que a gente viu ali no curso. Um autor específico não, né? Eu acho que não.
eu fui construindo, né, como eu já falei, aos poucos, mas acho que não teve assim, um estilo específico, né, de um autor. Agora, assim, o que me ajudou muito, muito mesmo, foi aquele encontro que nós fizemos posterior, né, que a gente fez uma qualificação, uma qualificação dos textos, né, me ajudou muito, e tanto os professores quanto o pessoal que estava no grupo. E aí, infelizmente a Raquel já saiu, mas eu tenho que falar, principalmente a Raquel me ajudou muito. Ela fez várias colocações, né, de como eu poderia ter melhorado a construção, né, durante esse conto. E posteriormente ela ainda me ajudou, porque ainda liguei para ela, a gente ainda conversou bastante, né, e ela assim colocou várias coisas, né, sinalizou como leitora, né, porque a gente faz parte de um grupo de leitores, então todas essas contribuições, elas foram importantíssimas, porque são leitores, né, são pessoas que leem bastante, né, e que ajudam a gente a construir esse personagem. Porque... Então, eu não pensei em ninguém em particular, eu pensei naquele autor lá que ele falou que você tem que olhar os acontecimentos, a vida, as impressões que você tem, do que você está vendo, os sentimentos, né? E eu acho que foi isso mesmo. Então, exatamente, eu acho que começar pelo fim é mais fácil. Eu imagino assim, o Cortázar me autorizou a brincar com essa coisa do fantástico, porque o meu conto vai um pouquinho pro fantástico, né? Não só me autorizou pela existência do estilo e me autorizou pelas leituras que nós fizemos, e até no nosso clube, né, Rô? A gente tem outro clube de leitura de textos em espanhol, então nós lemos muito. A Casa Tomada, por exemplo, né, aquela que nós trabalhamos também no nosso curso, foi me trazendo essa possibilidade de trabalhar com o fantástico, com o mágico. E também a Marina Colasanti, olhando depois no conto A Moça Tecelã, me parece que tem um pouco a ver com o que eu construí no texto. Acho que a princípio eu não pensei nada, foi escrevendo. Mas eu comecei a lembrar muito, como é que chama aquele livro dos contos lá, aquele que eu trouxe do Uruguai? Hernan Cassiares, o nome do autor. O título ele trabalha com contos, né? Os capítulos são contos, né? E eu gostei muito do jeito que esse autor escreve, então ficou muito na minha cabeça aquilo lá. E tem um livro que chama Amar de Olhos Abertos, do Jorge Bucay, e mais uma menina, Silvia, que também tem essa coisa de contar, né, do jeito que eu gosto. Então, eu me lembrei muito deles, mas, assim, fui escrevendo, né? O jeito deles escreverem é bem legal. Eu acho que não vejo assim. Eu leio tanto que pode ser influência de mil autores, entendeu? Eu fui escrevendo. É como se fosse escrevendo um livro de memórias, ou então um diário, alguma coisa assim, né? Provavelmente deve ter influência de escritores que eu gosto, né? Mas ultimamente eu tenho lido muito pelos latino-americanos, né? Mas eu não consigo nomear uma influência especial, tá? Eu falo muito, né? Já sabem essa minha coisa. Mas eu escrevo pouco. E sou muito concisa quando escrevo, procuro ser muito objetiva, concisa, quero ir direto ao ponto. Então, acho que posso dizer assim que é um estilo próprio. Um exercício de modéstia igual a sua, né? Teve uma hora
Teve uma hora que eu falei assim, nossa, acho que o Graciliano Ramos falaria assim. Sensacional. Mas claro que não tem nada dele lá. Que tem, né? De todos eles, né? Eu li cada conto pelo menos 5 vezes, né? E cada vez parecia que a essência ficava mais revelada, né? Então, alguns desenhos, à medida que eu lia, eu esboçava. Aí depois fazia uma outra tentativa na leitura seguinte, e assim até chegar de fato àquele desenho que vocês puderam olhar aqui na pasta, né? E o zelo, né, pela conexão do que se comunicava, né, com propriedade, cada autor, né, a essa receptora que tinha a função de trazer em imagens, o papel de trazer em imagens aquilo que tinha tentado, né, comunicar para mim ou para qualquer leitor, foi um exercício muito denso para mim, né? Eu consegui mergulhar nas histórias e tentava mergulhar como se fosse aquele personagem que estava ali dizendo daquelas coisas que eram tão importantes para ela, né? E isso demorou tempo, né? Para cada desenho eu ia e voltava muitas vezes, né? Não tive nenhum desenho a não ser o da Mara, né? Que eu já tinha pensado, aquela coisa da menina, do dizer sim ou não, aquilo, falei assim, não, essa daqui é a imagem que eu quero, né? E aí fui tratando aquela imagem, aquele desenho. Se eu me inspirei em algum autor, bem, alguns livros, eles trazem esse traço, que era um pedido, né? A comanda era, nós queremos algo em preto e branco, né? E o Marcos tinha dito, um autor, que por coincidência eu tinha acabado de ter acesso àquele livro, que é do Mãe, né? Do Walter Hugo Mãe, e aquilo, né, trouxe para mim ali essa conexão entre aqueles traços daquele livro e os contos dele ilustrados. E os contos dele ilustrados, né? Os Cães e Maus Lobos, sobre Cães e Maus Lobos. Isso. E aí foi assim que aconteceu, né? Eu não consigo dizer tudo o que eu senti, né? E eu tenho que dizer que o que eu senti é uma daquelas sensações que eu vou guardar comigo para sempre, de um jeito muito, muito, muito especial, né? Comentei com a sua filha, com a Jade, né? Que alguns encontros resgatam e impulsionam. E esse encontro foi um deles.